Há momentos na jornada em que a exaustão física é apenas um arco pálido do verdadeiro esgotamento que se abate sobre a alma. Este é o território onde a fé é testada na sua essência mais crua. Não falamos aqui dos desafios cotidianos visíveis, mas daquela carga espectral, aquele fardo invisível que, sorrateiramente, se instala nas profundezas do espírito, ameaçando consumir toda a vitalidade e levar ao ponto inegável da rendição. Olhamos para o crepúsculo, o momento em que as sombras se alongam, e sentimos o peso esmagador de tudo que foi suportado em silêncio, a batalha travada na solidão do coração. É nesse ponto de limite, quando a respiração se torna superficial e o caos interior assume as rédeas, que se manifesta a urgência por um refúgio que vá além da compreensão humana. A tela da nossa existência, neste ponto, parece tingida pela urgência do fim, com o horizonte fechado e a alma buscando desesperadamente um ponto de fuga. Muitos de nós conhecem bem essa sensação, a luta para manter a cabeça erguida enquanto uma maré baixa de desânimo tenta nos arrastar para as profundezas da desesperança. É o esforço hercúleo para proferir uma única oração de fé quando a voz falha e o coração clama por um silêncio total, uma pausa eterna do combate. Este não é um convite para lamentar o que passou, mas sim um reconhecimento honesto da fragilidade humana diante das forças que buscam nos desviar do propósito divino. Há uma verdade incômoda na fraqueza, e é nela que reside a chave para o poder que buscamos. É no exato instante em que a rendição se torna uma possibilidade real que a força superior, a bênção prometida, irrompe. Não como um trovão distante, mas como uma luz dourada, envolvente e inegável, que não apenas oferece alívio momentâneo, mas inicia um processo alquímico de renovação. O peso não é simplesmente retirado, ele é transmutado. A densidade do desespero é convertida na leveza radiante da esperança restaurada, informando ao espírito sobre um poder que sempre esteve acessível, mas que só é plenamente compreendido na crise. Nosso foco, neste caminho de oração, não está na magnitude do problema, mas na magnitude da intervenção divina que está prestes a ser invocada. Preparamo-nos para atravessar a escuridão não pela nossa própria força, mas pela certeza de que existe um horizonte vasto e limpo, tingido pela promessa de um novo e luminoso amanhecer. Não exploraremos agora os fundamentos da vitória, nem os decretos específicos de proteção, reservaremos essa força para os momentos de invocação. O que importa é a preparação do espírito, a abertura do coração para que essa transição, do caos para a quietude, seja completa. É a aceitação de que o ciclo da noite está terminando e que os passos, antes vacilantes e pesados, serão firmados com uma confiança absoluta que só a graça pode proporcionar. O caminho à frente exige uma fé restauradora, uma entrega que transcende a lógica e abraça a soberania. Pai amado, neste momento sagrado de encontro, onde a alma se curva sob o peso das indisibilidades da vida, eu me prostro diante da tua majestade. Espírito Santo, comandante e consolador, tu conheces cada ponto de dor que o mapa do meu coração insiste em esconder do mundo. Sondas a profundidade do meu cansaço, a ameaça da rendição que se insinua nas madrugadas mais longas. Entro na tua presença não com méritos, mas com a sinceridade de quem esgotou todas as reservas humanas de força. Eu te clamo, Jesus, refúgio inabalável, para que a tua luz, aquela mesma que dissipou as trevas no Éden e resplandeceu na ressurreição, venha agora e ocupe o espaço exato da minha fragilidade. Reconheço que sou pó, mas lembro-me da promessa eterna. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que esta simples verdade se torne a rocha onde repousa o meu espírito inquieto. Que o teu bálsamo não apenas cure as feridas visíveis, mas que penetre na medula da alma, restaurando o que foi roubado pelo medo, pelo luto e pela incerteza do amanhã. Eu te peço que desfaças o nó da ansiedade que aperta o meu peito, que desfaças as mentiras que me aprisionam ao passado e que me concedas a paz que excede todo o entendimento. Recebe esta oração como um incenso perfumado, uma súplica urgente por um novo começo, onde meu fardo invisível seja finalmente transmutado em leveza radiante pela tua divina intervenção. Permita, Senhor, que a tua presença seja o oxigênio para esta alma que se sente sufocada pelas pressões da jornada, e que a certeza do teu amor incondicional seja o alicerce para a reconstrução da minha fé neste exato instante. Eu te entrego minhas preocupações e medos, depositando-os aos teus pés, sabendo que tu és o único capaz de carregar o que é demasiadamente pesado para mim.
A minha confiança está firmada em ti, e é na tua palavra que encontro a força para seguir adiante, mesmo quando os caminhos parecem turvos e sem saída. E assim, firmados deste princípio de dependência, volvemos os olhos para o livro, para a fundação inabalável das tuas promessas. Tu nos asseguras em tua palavra, ó Pai, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta não é apenas uma pergunta retórica, é uma declaração de guerra contra toda e qualquer força que se levanta para nos destruir. Tu és o Deus que marcha à nossa frente, aquele que não dorme, nem cochila, o guardião incansável de Israel e de cada um dos teus filhos. Lembro-me da tua fidelidade demonstrada nas Escrituras, quando o mar se abriu, quando as muralhas ruíram, e quando a morte foi vencida. Se fizeste tudo isso em tempos passados, tua mão poderosa não se encurtou para agir em meu favor hoje. Declaro, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, que a minha vida está brindada pelo poder do Altíssimo. Não há arma forjada, nem cilada arquitetada nas dimensões espirituais ou terrenas, que possa prosperar contra aquele que está abrigado à sombra das tuas asas. O inimigo pode vir como um rio, mas o teu espírito levanta a bandeira contra ele. Toda acusação é silenciada pelo sangue do Cordeiro. Todo decreto de derrota é revogado pelo veredito do céu. Eu rejeito o espírito de timidez e abraço o espírito de poder, amor e equilíbrio que me deste. A tua palavra é a espada que desembainham contra as mentiras que tentam corroer minha identidade e meu propósito. Permite-me ver, com clareza espiritual, que o exército que me cerca em tua defesa é infinitamente maior do que as hostes do desânimo e da destruição que me atacam. Fortalece o meu espírito para que eu possa proclamar a soberania divina em cada área da minha vida, sabendo que o teu compromisso de defender e levar o crente é irrevogável e eterno, e que a vitória já está selada no Calvário. Chegamos, então, ao campo de batalha mais íntimo, onde a fé se confronta com o testemunho da carne. Confesso que há dias em que o pavor da falha se torna um gigante maior do que a lembrança da tua força. Os sussurros de insuficiência, as feridas não cicatrizadas do passado e a ansiedade sobre o futuro criam cadeias invisíveis que me impedem de viver a plenitude da tua graça. Mas hoje, neste momento de renovação, eu levanto a minha voz e falo diretamente a essas montanhas de medo. Digo à ansiedade, cale-se. Digo à depressão, não tens mais domínio sobre a minha mente. Digo à dúvida, eu te expulso em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Eu me recuso a ser refém das minhas próprias fraquezas emocionais. O Espírito Santo me capacita a transformar o meu testemunho de vítima em testemunho de vencedor. Eu não vou mais permitir que as cicatrizes definam a minha jornada, mas sim que elas se tornem lembretes vivos da tua capacidade de restauração. Declaro que cada lágrima derramada é um investimento na minha colheita de alegria. Cada prova superada é um degrau em direção à maturidade em Cristo. Este é o momento da minha proclamação de fé e de guerra espiritual ativa. Eu visto a armadura de Deus, sinto a verdade, revisto-me da couraça da justiça, calço os pés com a preparação do evangelho da paz e seguro o escudo da fé, que apagará todas as setas inflamadas do maligno. Minha mente está protegida pelo capacete da salvação e minha boca armada com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toda semente de medo, toda raiz de amargura, e todo espírito de letargia que tentou me consumir está sendo desmantelado agora. Eu sou um guerreiro, ou guerreira, do reino, e meu espírito está alerta, pronto para lutar e prevalecer sob a tua bandeira. A segurança desta posição de guerra reside na absoluta certeza da tua proteção contínua. Tu não és um Deus distante, que assiste à luta de longe, mas sim o defensor que se coloca entre nós e o perigo. Tu és o meu escudo e a minha fortaleza, o meu baluarte contra as tempestades. Eu visualizo a tua presença com um manto dourado, uma cobertura impenetrável que me envolve de alto a baixo. As flechas que voam de dia e os terrores que assolam de noite não me atingirão, pois estou escondido no abrigo do Altíssimo. As adversidades podem rugir como leões famintos, mas elas não podem romper as barreiras de fogo que colocaste ao meu redor. Senhor, tu és a muralha que impede o acesso do inimigo e a luz que dissipa as sombras dos meus adversários. Peço que reforces as sentinelas espirituais sobre a minha casa, a minha família, o meu trabalho e todos os meus relacionamentos. Que cada passo que eu der seja sobre solo sagrado, purificado pela tua presença.
Tu nos prometes que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, pois aos teus anjos darás ordem a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Essa imagem não é fantasia, é a realidade da tua intervenção. Assim como um pai protege seu filho indefeso, tu nos cercas de bondade e misericórdia. E a minha alma se acalma e se aquieta ao saber que tu lutas minhas batalhas, que tu me dás o descanso necessário enquanto a tua providência trabalha em silêncio em meu favor, neutralizando as ameaças invisíveis e transmutando a exaustão em renovação. Essa é a essência da segurança, não a ausência de luta, mas a certeza da tua invencível presença no meio dela. E agora, Pai, que a quietude e a proteção estão estabelecidas, eu me levanto para agir sob a tua orientação. A fé, afinal, é viva e exige movimento. Tu me chamas para ser mais do que um recebedor passivo das tuas bênçãos, chamas-me a ser um agente de transformação, um portador da tua luz. Enche-me com o teu espírito para que eu não apenas sobreviva, mas prospere e floresça onde tu me plantaste. Guia meus passos em cada decisão, seja ela grandiosa ou pequena. Que eu tenha a sabedoria de discernir a tua voz em meio ao barulho do mundo e a coragem de obedecer, mesmo quando o caminho parecer ilógico. Motiva-me a confiar ativamente, a declarar as tuas promessas sobre a minha vida, sobre a minha situação financeira, sobre a saúde do meu corpo e sobre a paz da minha comunidade. Que o meu testemunho seja um farol para aqueles que ainda caminham nas sombras. Não permitirei que o peso do passado paralise o potencial do meu futuro. Em vez de lamentar o que perdi, eu proclamo o que está por vir, a herança inesgotável que me deste em Cristo. Eu sigo adiante com a armadura ajustada e os olhos fixos no horizonte da esperança. Capaceta-me a amar o próximo com a tua caridade, a perdoar com a tua misericórdia e a servir com a tua humildade. Que a força que me deste seja usada para edificar e não para destruir, para curar e não para ferir. Minha vida é tua, Senhor. Eu me comprometo a viver cada dia com o fervor de quem foi resgatado e a proclamar a vitória estabelecida pela graça sobre cada desafio que ousar se levantar contra mim. O Espírito me impulsiona, e eu respondo com absoluta confiança. E assim concluímos esta jornada de oração, não com um ponto final, mas com um novo e luminoso amanhecer em vista. Que a bênção de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam e permaneçam sobre ti, agora e para sempre. Eu declaro que o fardo que te ameaçava foi dissolvido. A exaustão cedeu lugar à vigorosa renovação. A sombra longa da dúvida foi engolida pela luz dourada da intervenção divina. Tua alma está em paz, restaurada e fortalecida. Os passos que caminham à frente são firmes e confiantes, pois sabes que não estás sozinho. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. O ciclo de esgotamento está quebrado, e o ciclo de vida e poder se inicia. Que tu te levantes desta oração com a certeza inabalável de que és amado, protegido e vitorioso em Cristo. Compromete-te a manter essa fé restauradora, a proclamar essa vitória diariamente, e a viver na leveza radiante que a graça te proporcionou. Confia plenamente no soberano de todas as coisas. A vitória é tua. Amém. Em vista da transformação operada e do compromisso recém-firmado, adentramos agora uma nova e gloriosa dimensão de existência. Não se trata meramente de sobreviver às tempestades residuais, mas de governar no meio delas com a soberania que o reino te conferiu. O ritmo frenético e opressor do tempo cronológico, aquele que ditava a cadência da tua exaustão e te impedia de respirar, foi agora substituído pelo Kairos divino, o tempo oportuno de Deus, onde cada passo é carregado de propósito eterno e cada ação é sintonizada com a vontade celestial. Analise o peso desta renovação. Ela não é um alívio temporário, um mero paliativo para a dor, mas sim uma reconfiguração permanente da bússola espiritual que orienta todo o teu ser. Doravante, a jornada não é mais um fardo a ser arrastado na penumbra, mas sim um privilégio a ser desvendado em plena luz. A verdadeira libertação não reside apenas em sentir-se leve, mas em usar essa leveza para alcançar alturas espirituais nunca antes sonhadas. Consequentemente, surge diante de ti uma responsabilidade sagrada, a mordomia desta alma renovada e desta força restaurada. O Espírito nos chama à manifestação da excelência em tudo que as nossas mãos tocam e a nossa mente concede. Não podemos,
sob o risco de reincidência, guardar esta leveza radiante apenas para nosso consolo particular ou para desfrute egoísta. Esta vitória tem um preço, mas, sobretudo, um propósito transcendente. Ela deve ser investida na edificação, na cura e na manifestação tangível do reino de Deus na terra. Pensa na tua esfera de influência, teu lar, teu ofício, teu círculo social. Tu és chamado a ser o fermento que leveda a massa, o sal que preserva a integridade moral em ambientes corrompidos, e a cidade sobre o monte, cuja luz é impossível de ser escondida. A coerência entre a fé que professaste em oração e a conduta que praticas na rua é o verdadeiro selo da tua autenticidade e da vitória de Cristo em tua vida. Isso exige disciplina vigilante, exige um olhar constante para a santidade prática e a rejeição veemente às pequenas concessões que, silenciosamente, erodem o fundamento inabalável da fé. Que a tua vida se torne um manifesto vivo, uma epístola lida por todos os homens que ateste a capacidade redentora e transformadora da graça divina. Que a tua prosperidade, em todas as suas formas, seja um testemunho inegável de que o Senhor cumpre suas promessas na vida daqueles que o buscam em espírito e em verdade. No entanto, amado, não sejamos ingênuos em relação ao futuro. O campo de batalha espiritual não desaparece após a vitória, mas a natureza da nossa posição mudou radicalmente. A partir deste ponto de renovação, enfrentarás a resistência não mais como uma vítima que se defende fragilmente, mas como uma autoridade espiritual que proíbe e ordena. Tu recebeste o mandato e a unção para pisar sobre toda a força do adversário. Esta é uma licença para a ofensiva espiritual, um chamado para a ação proativa. Quebramos, pela ousadia do Espírito, toda e qualquer fortaleza mental que ainda insiste em projetar sombras sobre o teu futuro. Usa o discernimento, agora aguçado e purificado, como uma linha de prumo divina, avaliando com precisão o que é reto e o que precisa ser derrubado em tuas estruturas e ambientes. Se uma situação se apresentar disfarçada de inevitabilidade ou fatalidade, confronta-a com a realidade inquestionável da ressurreição e o poder libertador da palavra. Não permitas que a inércia ou a familiaridade com o fracasso te seduza novamente. Rompe com os padrões antigos. Além disso, considera a profundidade da tua conexão com a comunidade de fé. A tua vitória individual, a superação do teu fardo invisível, ressoa e fortalece todo o corpo de Cristo. Tu te tornas um elo fortalecido na corrente de fé global, e teu testemunho de superação inspira e valida a jornada do irmão que está, neste momento, clamando por socorro. A perseverança que demonstraste sob pressão agora se converte em combustível inesgotável para a esperança coletiva. Erguemos os olhos, transcendendo a perspectiva temporal e fugaz desta terra, e focamos com inabalável clareza no prêmio da soberana vocação. A glória que nos espera na eternidade excede incomensuravelmente qualquer sofrimento ou exaustão que experimentamos no presente ou no passado. Que a visão celestial guie teus passos terrestres, dando significado e resistência a cada esforço. A temporalidade é apenas um treinamento, a eternidade é o destino. Portanto, avança, guerreiro, ou guerreira, de Deus. Que a confiança total no teu mestre seja o vento constante que empurra as velas do teu destino, impulsionando-te para o propósito máximo. Que teu coração permaneça ancorado na rocha da salvação, Jesus Cristo, mesmo que as correntes marítimas da vida e as intempéries do mundo te puxem para mares desconhecidos e tumultuados. O Senhor te equipou com todos os recursos espirituais necessários para esta etapa. Tua identidade foi reafirmada na graça, teu propósito foi clarificado na palavra. Segue adiante, com a autoridade inquestionável de quem sabe que o melhor da jornada ainda está por vir, vivendo sob a égide da graça que transforma o deserto mais árido em jardim irrigado e a exaustão mais profunda em júbilo incessante. Tua força não está em ti, mas no poder que opera em ti. Vive a vitória. O ato de despir-se da carne invisível, que antes se manifestava como uma fadiga crônica da alma, revela-se agora não como um mero alívio efêmero, mas sim como a investidura de uma nova e inquestionável soberania. O processo que percorremos, da exaustão ao reconhecimento do defensor, não culmina em uma pausa estática, mas numa elevação radical da perspectiva espiritual. O que se desenrolou nas invocações anteriores, o reconhecimento honesto da fragilidade humana, a invocação fervorosa das promessas bíblicas e o ajuste vigilante da armadura espiritual, não são etapas isoladas, são peças intrinsecamente ligadas de um mosaico divino. Ao se completarem,
Estas peças exibem um panorama de invencibilidade que não é inato, mas que nos foi soberanamente outorgado pela graça. A verdadeira transmutação se opera no profundo entendimento de que o campo de batalha interno não é mais uma fonte de medo paralisante, mas o palco privilegiado para a manifestação da autoridade que nos foi delegada. Ao recolhermos as várias nuances da proteção divina e do empoderamento do Espírito Santo, percebemos com clareza cristalina que a fé restaurada atua como uma força motriz perpétua e inesgotável. O silêncio temeroso da espera e da incerteza foi definitivamente substituído pela urgência construtiva da ação, uma resposta madura e proativa à intervenção celestial. O resultado desta convergência de verdades não é a estagnação confortável, mas um fluxo contínuo onde a bênção recebida se manifesta em um testemunho vívido e palpável na realidade. A união da segurança inabalável com o mandato de avançar estabelece um novo e firme eixo para a existência. O temor reverencial e adorador ao Altíssimo cimenta a ousadia inegociável necessária para confrontar e transformar as circunstâncias que, até então, pareciam inamovíveis ou insuperáveis. Estamos postados no limiar de uma compreensão mais profunda e transformadora, aquela que nos revela que a bênção não é um evento miraculoso e pontual, mas um estado de ser permanente, uma cobertura que rege a totalidade do nosso caminhar. Refletindo sobre esta travessia, sentimos a densidade do peso anterior, aquele fardo espectral que ameaçava o espírito, se transmutar em um momentum espiritual irreversível. Não somos chamados a simplesmente retornar ao ponto de partida da vida anterior, mas somos impelidos a avançar resolutamente para um horizonte vasto e limpo, onde a linha divisória entre o que a carne é capaz e o que o espírito pode realizar se desfaz sob a luz da promessa. Este é o instante em que a certeza da vitória, que já foi irrevogavelmente estabelecida nos decretos celestiais, começa a ganhar contornos definidos e concretos em nossa realidade terrena. A alma, que por tanto tempo esteve sitiada pelo tumulto interior e pela exaustão, agora respira na cadência harmoniosa da quietude e da confiança absoluta, inaugurando uma era de absoluta confiança. Esta profunda e vital internalização do poder e da paz nos prepara de maneira definitiva para a declaração final. Ela não é um adeus, mas o selo da nossa completa rendição e subsequente, e total, posse da herança inesgotável que nos foi destinada. O foco, agora, se desvia completamente dos mecanismos de defesa ou da lembrança das feridas. Ele se fixa, inabalável, na gloriosa proclamação da vitória que já foi estabelecida pela graça. Este é o ponto de virada, o passo final antes de viver plenamente o novo e luminoso amanhecer. A conclusão desta jornada de oração não é um ponto de repouso, mas a inauguração de uma nova arquitetura espiritual. Chegamos ao ápice do nosso clamor não com um alívio meramente temporário, mas com a posse de uma transformação que reescreve a própria lógica da nossa existência. O fardo indizível, aquele peso espectral que ameaçava consumir a alma, não foi simplesmente afastado, ele foi alquimicamente transmutado, por obra da graça, em uma fonte de leveza radiante e inesgotável. A bênção que invocamos revelou-se um estado existencial permanente, uma cobertura que não apenas protege, mas que rege a maneira como interagimos com o mundo e com o destino. O verdadeiro teste de nossa fé, e o legado desta profunda renovação, inicia-se agora na prática diária. A quietude alcançada no coração, onde o caos interior foi sufocado pela luz dourada e envolvente, não há passividade, é a força centrípeta que mantém o espírito firme e inabalável em meio às turbulências externas. O horizonte, antes toldado pela urgência do crepúsculo e pela iminência da rendição, expande-se agora, vasto e limpo, tingido pela indubitável esperança. Esta é a paisagem da proclamação da vitória estabelecida pela graça. Esta vitória não é um evento futuro a ser almejado, mas uma realidade presente a ser vivida, manifestada e testemunhada. Somos chamados a sair da defensiva espiritual para assumir uma postura de governança no mundo, manifestando a autoridade que nos foi conferida. Cada passo firme e confiante que damos a partir deste limiar é uma reafirmação desta verdade inabalável. O aprendizado supremo desta jornada reside na implicação poderosa de que nenhuma dor ou exaustão sofrida em comunhão com o Mestre é vã. O esgotamento do passado torna-se, ironicamente, o lastro de sabedoria que agora permite a nossa ascensão a patamares de discernimento e compaixão jamais alcançados. A leveza que sentimos não nos torna irresponsáveis, ao contrário, ela nos torna mais potentes, mais capazes de amar e servir com um vigor que transcende a capacidade humana.
A prática contínua da fé restaurada exige coerência, que a luz dourada que irrompeu no centro da nossa cena interior ilumine cada decisão, cada relacionamento, cada desafio profissional e familiar. A nossa renovação não pode ser apenas um conforto particular, mas deve se converter em um farol que guia outros navegantes perdidos no mar da exaustão e do desespero silencioso. O Senhor nos convida a sermos agentes de transmutação, transformando ambientes de sombra em cenários de luz. Portanto, que o ciclo da dúvida e da fragilidade se encerre aqui, inaugurando a era da confiança absoluta. Permaneçamos vigilantes, com o coração agradecido pela intervenção e o espírito ardente para o propósito. Que a força superior, que transmutou teu fardo em leveza, te acompanhe em cada novo amanhecer, assegurando que o caos foi definitivamente sufocado e que a rendição foi desautorizada pela graça. A bênção é tua, o poder é teu, a proclamação da vitória é a tua bandeira. Segue, então, com a certeza inabalável de que a promessa de um novo e luminoso amanhecer não é uma esperança distante, mas uma garantia presente e selada pelo amor eterno. A verdadeira prática começa agora, na plenitude da luz,